Salmo 1, liturgia diária. O salmo de hoje vai falar sobre o justo, que é como uma árvore plantada junto à beira dos rios, aonde a água é constante, aonde a árvore recebe constante irrigação, para que as plantas pudessem se desenvolver, para que os antigos povos pudessem assim colher seus frutos, cultivar e ter do que comer do próprio solo. Quando eles iam fazer um plantio, quando eles iam preparar um terreno para a plantação, eles abriam buracos no solo, pelos quais, por exemplo, o degelo das montanhas, ia derreter o gelo que estava nas montanhas, virar água. Aquele degelo, já com os buracos construídos, iria fazer caminho e assim chegar até as plantas e irrigá-las sozinhas. E também eles faziam caminhos nos rios, onde quando se elevava os níveis, aqueles rios, eles iam por si só correr por meio desses caminhos, desses buracos no chão, como se fossem um cano, e assim passando por ali iam chegar até as plantas. E essa imagem é importante para nós porque ela quer dizer que Deus, ele enxerga o justo, encara o justo como um homem que não está plantado em qualquer lugar, porque não é em qualquer lugar que uma planta pode ser plantada e se desenvolver, mas o justo foi plantado em lugares estratégicos. Aquele que medita a lei de Deus dia e noite, ele será plantado em um lugar onde suas raízes ficarão firmes. O que é a raiz para uma planta? A raiz é assim, quando vem o tempo ruim, quando vem o tempo bravo, tempestades, temporais, a planta ela só não desaba porque tem raiz. A árvore ela só não cai porque tem raiz. Porque imagina uma árvore de 10 metros de altura, na primeira chuvinha cair e destruir uma casa, uma família. Isso seria uma catástrofe. Então Deus fez a árvore com sabedoria e usa das plantações, usa de suas sementes para poder nos explicar e dar-nos lições. E a lição de hoje é essa, que Deus firma as raízes daquele que medita a lei dia e noite. A lei aqui quer dizer a palavra de Deus, os escritos sagrados, os escritos santos, aquele que constantemente põe o seu ouvido na escritura, se aplica a sua leitura, à meditação, ao entendimento dos provérbios, ao entendimento dos livros sapienciais, do evangelho, das leituras dos santos e das santas, dos grandes escritos dos místicos da igreja. Pois bem, esse é o tal do justo, aquele que está em estado de graça, que mantém a sua alma pelo menos livre de pecado mortal e que ainda assim almeja que a sua alma esteja tão pura, mas tão pura, livre de toda mancha também venial, por mais leve que ela possa parecer aos seus olhos, mas ele sabe, não, aos olhos de Deus isso já está ferindo minhas raízes, isso já está ferindo minhas estruturas, está ferindo o meu estar de pé, isso já está colaborando para as minhas raízes enfraquecerem. Então, raízes firmes que são regadas, porque se elas não forem regadas, elas secam, e se secarem, morrem, murcham. Então, não pode se secar, e esse será o justo que vai receber a irrigação de Deus constantemente na sua plantação. Então, o que ele colocar na sua terra, a semente que ele colocar, seja uma semente profissional, carreira profissional, seja uma semente ministerial, o ministério, seja uma semente de evangelização que ele está ali plantando, ou uma semente de uma virtude que ele precisa ter, uma virtude pessoal, uma vida interior, uma oração pessoal, uma léxio divina, um rosário, essa semente ela vai frutificar. Quer dizer que essa semente não vai parar só nele, porque quando frutifica, o fruto é dado não para aquela árvore, não é a árvore que come seu fruto, mas é sempre alguém de fora que vem, apanha o fruto e come. Da mesma maneira, o justo, quando ele começa a dar um fruto na Eucaristia, aquilo vai ser para ele degustar, né? Mas também será para virem os de fora apanharem o fruto. Outros eles se beneficiarão da Eucaristia do justo. Outros se beneficiarão das palavras de Deus que o justo aprendeu. Outros se beneficiarão dos manjares que o justo se delicia neles
na mesa do Senhor. Outros se beneficiarão, quem sabe a família do justo se beneficiará, os filhos do justo se beneficiarão, seus netos, também os seus discípulos, aqueles que o Senhor colocar em volta dele, todos se beneficiarão do ministério do justo, todos se beneficiarão quando ele frutificar, quando ele tiver uma virtude de mansidão, quando ele tiver uma virtude de castidade mais profunda, mais enraizada, mais radical. Radical quer dizer com raízes, então raízes profundas, radicais e profundos. Outros se beneficiarão de toda a instrução que esse justo hoje está tendo. Outros se beneficiarão da oração pessoal dele, então vai render, porque ele está no local estratégico. E eu quero dar-vos um aviso, queridos, queridas, que cuidado, onde que está plantada a sua semente? Sua semente está plantada em que terreno? Porque tem terrenos que o diabo leva os filhos de Deus para que eles morram. Há justos que foram levados para terrenos pedregosos, terrenos espinhosos, terrenos onde tem muitos corvos para matar aquela semente, a fim de que eles não produzissem o que Deus queria que eles produzissem. Eu vou dar aqui um testemunho. Teve um jovem que ele atuava numa paróquia, era a paróquia dele, ele cresceu naquela paróquia, tinha aquele amor por aquela paróquia, só que acontece que, no caso desse jovem, infelizmente aquele pároco era um pároco desviado, que espantava muitos fiéis, e aquele jovem tinha 1000 ideias, aquele jovem era renovado, aquele jovem tinha tudo para que o fruto dele fosse aproveitado. Porém, o terreno que ele estava era um terreno muito contrário e hostil, uma terra de sarça e espinhos, que ele sozinho, do jeito que ele se encontrava, ele não ia produzir nada naquele plantio, por mais que ele tentasse. E isso foi dito a ele porque Deus, antes que aconteça, antes que a planta murche, ele cutuca, ele avisa. E ele foi cutucado, ele foi avisado. Ele foi avisado: irmão, eu sei que essa paróquia você cresceu nela, eu sei que aqui você é da música, eu sei que aqui você canta, mas escuta, irmão, aqui não é o terreno apropriado para todos os seus talentos desabrocharem. Não é aqui que os talentos vão desabrochar. Não é nesse terreno, irmão. Você tem que ir para o terreno X, e foi dado lá: olha, esse terreno X, ele vai trabalhar os seus dons, trabalhar os seus talentos, para que eles cresçam, apareçam, desenvolvam, floresçam, porque aqui não vai render muita coisa. E ele, naquele apego dele, naquela vontade pessoal dele, e não na vontade de Deus, mesmo depois de ter recebido o aviso, não meditou direito e continuou ali, pois não demorou alguns dias, não demorou muito tempo, para que ele levasse uma queimada muito grande da parte do sacerdote, desanimasse completamente e saísse. Hoje esse jovem nem na igreja está mais, está com trauma, não quer saber nem de ouvir falar de igreja. E ele tinha grandes sonhos de catequese, grandes sonhos com a música, que é onde ele participava. E por que isso aconteceu? Porque não é em qualquer terra que a semente vai nascer, vai crescer. Não é em qualquer terra que a semente vai dar fruto. Não pense que você em qualquer lugar vai render. Deus te preparou o local, mas para isso você tem que desapegar. Ele não desapegou e ele murchou, porque Jesus falou que tem terreno onde a semente cai, ela murcha mesmo, porque não é terra boa. Ela nunca vai virar, nunca vai dar fruto, os dons nunca vão sair para fora, porque não é terra boa. Então, se você não quer esfriar, se você não quer murchar, você precisa ir para terras apropriadas, para lugares onde tem pessoas com cabeça sadia, com cabeça de gente que anda em estado de graça, de gente que anda em santidade. Você não pode ficar só no meio de pessoas que termina a missa, elas vão conversar de tantos assuntos mundanos que aquela Eucaristia que elas comungaram parece que foi nada. Não pela Eucaristia, mas porque o terreno delas minou a graça de Deus que estava na Eucaristia. Você não pode ficar num lugar onde as pessoas, elas não querem saber de nada com nada, não querem seriedade com Deus. Você não pode ficar perto destes que vão fazer o seu balão murchar. Você não pode ficar perto desses que não são entusiasmados, não são fervorosos com a vida de Deus, porque senão você vai
você vai absorver isso. As más companhias corrompem os bons costumes. É bíblico. Queridos, queridas, se Deus te plantar, você tem que ser dócil. Mas às vezes nós não entendemos direito o que Deus está falando comigo. Bom, lá no Eclesiástico diz que se tu encontrar um homem sábio, gasta a soleira do teu sapato e madruga na porta dele. Ou seja, quem é o homem sábio aqui? São aquelas pessoas que são instruídas em Deus. São aquelas pessoas que têm uma instrução religiosa. São aquelas pessoas que os lábios delas te alimentam. Não fique dando o seu talento, as suas pérolas, no meio de um monte de porcos, porque eles vão te devorar, disse o Senhor. Se você estiver no meio de um monte de porco que despreza suas pérolas, joga elas fora, querido, você vai ser devorado. Não deixe os porcos te devorarem hoje. O Senhor quer nos plantar perto dos justos. O Senhor quer que nós nos associemos com outros justos. Santo Afonso de Ligório diz: nos claustros e mosteiros não é preciso travar amizade para a perfeição, porque a perfeição se atinge só pelo estilo de vida monástico que lá dentro as pessoas têm. Mas aqui fora, no mundão, você precisa travar amizades santas. Então, suas amizades tem que ser de pessoas que têm lábios que te alimentam. E não que têm lábios que te jogam um balde de água fria, lábios murmuradores, lábios pornográficos, lábios fofoqueiros. Chega disso. Enquanto você está ouvindo uma fofoca, tem alguém que está ali ouvindo uma palavra sadia. E enquanto você está sendo murchado pela fofoca que você está dando ouvido, o outro está crescendo como a árvore plantada na beira do rio, por aquela palavra sadia que ele está ouvindo. Mas para ter aquela palavra, ele teve que cortar o contato com os fofoqueiros, com os mentirosos, com os murmuradores, com os pornográficos, com os maledicentes, para que ele pudesse ser essa árvore que Deus queria, para que ele pudesse ser aquele que onde põe a mão rende, prospera, porque o justo é assim. Mas o justo será assim no terreno apropriado e não nos terrenos malgrados. Portanto, vamos deixar Deus nos plantar. Vamos fazer um esforço para que essa planta fique perto da onde tem águas vivas e não da onde tem água estragada. Para que essa planta fique perto da onde tem torrentes de águas que saram, que curam, e não bocas que vão jogar sobre você, não águas puras, mas águas impuras, que vão te deixando assim amuado, vão te deixando desanimado, vão te esfriando, né? Que não sejam águas que apaguem o fogo divino na tua alma, mas que sejam águas que contribuam para que esse fogo divino continue aceso. Portanto, se tu encontrares pessoas que têm lábios sagrados, que você faça de tudo para ganhar essas pessoas para você, porque com elas sim você vai longe, com elas sim você vai ver como a sua planta cresce. E essa foi a meditação da palavra. Que Deus abençoe, os anjos te proteja e salve Maria.